BR, Magro Lima. No Pretinho da Uma, Fetter, tu fez uma encomenda, né? Tu encomendou histórias da Ilha de Malta. Isso, da República de Malta. Então, eu trarei... Porra, eu estive lá agora, há um mês atrás. O Duda vai contribuir porque ele esteve em loco. Fiquei 3 A dias história de em Malta, cara, maravilhoso. é uma loucura. É uma loucura. Eles têm uma civilização pré-histórica que é considerada como o povo que construiu os templos. Em 3500 a.C., eles construíram templos megalíticos, que até pouco tempo atrás eram as construções humanas mais antigas que ainda estavam mais ou menos de pé, que podiam ser percebidas. Mas depois disso foi só ladeira abaixo. Ladeira abaixo total para Malta, porque eles foram invadidos pelos fenícios em 700 a.C., pelos romanos em 200 a.C., daí depois eles foram conquistados. Eles viraram parte do Império Romano. Depois parte do Império Bizantino e depois os muçulmanos árabes invadiram Malta e ficaram lá. Tanto que o idioma de Malta, ele é meio árabe. Ele é um dos poucos idiomas. Na real, ele é o único idioma que é europeu e semita ao mesmo tempo de grande origem árabe. Várias palavras de Malta parecem quando tu ouve árabe. E daí começou uma loucura na Idade Média. E eu acho que essa é a parte que o Fetter estava mais interessado. Porque as cruzadas chegaram até Malta. E a Espanha e os cavaleiros dos cruzados libertaram Malta de quem? Dos árabes. E lá pelas tantas, ali em 1500, por volta de 1500, não sou peninha, né, gente? Não tenho essa memória toda. Eles deram Malta, o imperador espanhol deu Malta para não uma tribo, mas um conjunto de cavaleiros, são os Cavaleiros de São João, que era um grupo militar católico histórico que esteve em Jerusalém, em Rhodes, e depois foram os donos de Malta durante alguns séculos. Depois que eles perderam Malta, eles foram para São Petersburgo, onde eles fizeram lá mais um conclave católico paramilitar. Mas os Cavaleiros de São João foram os donos de Malta durante vários anos, até um cara chamado Napoleão chegar em Malta. Napoleão chegou e conquistou Malta rapidamente, porque ele conquistava tudo rapidamente. E daí ele foi embora e Malta ficou com os franceses. Só que os malteses odiavam tanto os franceses que deram um jeito de botar eles pra fora. E contaram com a ajuda dos ingleses. E quando os ingleses chegaram em Malta, aí a Inglaterra fudeu com tudo, cara. O Império Inglês dominou Malta durante mais de 2 séculos. E Malta foi, durante muito tempo, uma parte do Império Inglês. Tanto que foi bem importante, geograficamente, porque Malta é uma ilha que fica ao sul da Itália, bem no meio do Mediterrâneo. Uma ilha extremamente importante, porque ela conecta a Europa, a África e um pouco do Oriente, digamos assim. E eles foram importantes na construção do Canal de Suez e na Guerra da Crimeia. E o Império Inglês felizão, ali, pá, é com a gente. Só que daí chegou a Segunda Guerra Mundial. E durante algum tempo na Segunda Guerra Mundial, não era legal tu tá do lado inglês. Porque a Inglaterra tomou um pau durante vários anos. Quase 5 anos da guerra. E a Itália, que tava ali pertinho, olhou pra Malta e falou, vamos invadir. E começaram a bombardear Malta. Durante vários meses os malteses se defenderam. E a Inglaterra, que não tinha tido até então nenhuma vitória relevante na Segunda Guerra Mundial, conseguiu com Malta numa batalha. Por causa disso, o rei inglês deu para Malta a Cruz de George, que é George's Cross, que é uma das maiores honrarias que o Império Inglês podia dar. Ele não deu para uma pessoa só, ele deu para a ilha inteira. A ilha inteira ganhou uma grande honraria inglesa que está até hoje na bandeira de Malta. Exatamente, Duda. Ali o que é também a bandeira mais mostrando uma da flâmula ali, uma manta de Malta. Se exibindo, que legal. Se exibindo, e daí lá, né? aconteceu uma coisa que é bizarra, porque o Império Inglês foi um dos poucos impérios que se autodestruiu. Ele foi dando conheço territórios outros também. Tem vários, né? Ele foi dando território sem que tivesse alguma guerra. Então Malta conseguiu a independência do Império Inglês e Malta virou uma república independente em 1964, onde está independente desde então. E é importante notar que o sistema de tomadas de Malta é o mesmo do Reino Unido.
Então, E é lá, merda, irmão tá mais inglesa, difícil tá? o Porra, adaptador. Magro Lima, pelo Lá tu- amor de Deus, É cara. xarope. Dirige pela esquerda É. e existe um lugar que é paradisíaco, que é a Ilha de Gozo, onde tu... Você não conhece esse no dreno, verão, que será? Desculpa, no Duda, verão peguei, ela perdi o nome. bomba. Foste lá, Duda? Como é que é o Ilha nome, de Duda? Gozo. Desculpa aí. De Gozo, né? Eu estava... cara. quando eu fui era inverno, Gozo. então era frio, porém com um tempo muito bom, mas Chegasse a era frio. gozar? Então eu fui apenas em Valeta, em São Julians, que foram Onde é que tu as fosse? São Julians e Valeta. Valeta. Valeta, é. São as duas cidades, porém, como se fosse o bairro. Como eu saí do Rio Branco, onde eu tô, e até o Moinhos de Vento, ou até aqui Petrópolis. Tipo assim, as cidades são como, para nós, bairros. Mas ali é tão pequeno, é um país muito, muito pequeno. E eles chamam de cidades, porém, são bairros para nós, né? Pá, que massa. Pô, hein, acho que eu Duda? acertei na É, escolha da exatamente. curiosidade curiosa. Rapaz! Foi bem, foi bem. Porra, Marcão, boa. amanhã, Pô, Marcão, a quase história da 15 Arábia minutos do Saudita. programa. Isso, tranquilo. Amanhã, Barbada também. Barbada, Magro Lima. Vai contar pra nós a história sem ler uma linha. Espetacular. Obrigado, Magro Lima.